Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Taubaté se reúne neste dia 15 de dezembro de 2025 para comemorar os 20 anos de sua instalação aqui na Avenida Professor Walter Taumaturgo, número 208, no bairro Jardim das Nações, em Taubaté. Para presidir, então, os trabalhos desta noite, nós convidaremos para que possa compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Richardson da Padaria. Comporá a mesa, neste momento, o excelentíssimo senhor vereador Rodson Lima Bob, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté. E que, em conjunto com seu irmão Hilton de Carvalho Silva, receberão as homenagens em memória de Rodson Lima Silva, que presidiu o Legislativo taubatiano de 17 de outubro a 25 de novembro de 2002 e também de 14 a 21 de setembro de 2007. Para compor a mesa, nós convidamos também o segundo secretário da Câmara de Taubaté, excelentíssimo senhor vereador Ariel Katz. Composta a mesa, nós registramos e agradecemos aqui a presença daqueles que presidiram o Legislativo taubatiano nos últimos 20 anos em que a sede atual está instalada onde está, neste endereço que nós já mencionamos no início desta solenidade. Receberá também as homenagens aqui em nome de Carlos Roberto Lopes de Alvarenga Peixoto, o saudoso Carlão, que exerceu a presidência desta casa nos anos de 2007, 2009 e 2014, os seus pais, Ana Maria Lopes Peixoto e Moacir Pereira Peixoto. Presidente do Legislativo nos anos de 2008 e 2012, nós registramos aqui a presença do vereador da então 14ª Legislatura, Luiz Gonzaga Soares, Luizinho da Farmácia. Aqui conosco também ele que foi presidente desta casa no ano de 2011, professor Jefferson Campos. Presidente do Legislativo taubatiano no ano de 2013, Maria das Graças Gonçalves Oliveira, a Graça. Ele que presidiu o Legislativo de Taubaté no ano de 2015, Rodrigo Luiz Silva, o Digão. Registramos aqui conosco também a presença de Paulo de Tarso Cardoso de Miranda, ele que presidiu a Câmara de Taubaté no ano de 2016 e também durante o biênio 2021 e 2022. Tendo presidido o Legislativo de Taubaté durante o biênio 2017-2018, registramos aqui a presença de Diego Fonseca Nascimento. Registramos aqui também a presença de Luiz Henrique Couto de Abreu Neneca Luiz Henrique, ele que presidiu o Legislativo entre os dias 9 e 20 de julho de 2020. Conhecidos os ex-presidentes do Legislativo taubatiano, todos aqueles que deram suas contribuições para a atividade legislativa do município de Taubaté, nós registramos aqui também o vereador da 19ª legislatura, a atual legislatura, Nicola Neto, que está acompanhando aqui os nossos trabalhos conosco, e registramos aqui também a presença de João Luiz Costa Gomes, o diretor-geral da Câmara de Taubaté, Júnior Botura, secretário-chefe de gabinete, representando neste ato o excelentíssimo senhor prefeito do município de Taubaté, Sérgio Vitor,
E conosco também aqui os assessores parlamentares Bianca Souza, representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Ortiz Júnior, e Adriana Moreto, representando o excelentíssimo senhor vereador Bilili de Ângeles. Nós registramos aqui também a presença, claro, do excelentíssimo senhor vereador, professor Edson, que estava aqui conosco, também acompanhando os trabalhos, vereador aqui da 19ª legislatura e também que esteve presente ao segundo mandato, 18ª, 19ª legislatura aqui também, nosso vereador, professor Edson, conosco aqui nesta noite. Neste momento, para a abertura oficial dos nossos trabalhos, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Taubaté, vereador Richardson da Padaria. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 744, de 3 de dezembro de 2025, promove a presente solenidade em comemoração aos 20 anos da instalação do Legislativo na sua sede atual. Neste momento, nós convidamos a todos para podermos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguido pelo Hino de Taubaté.
convidamos a todos para que possam se acomodar em seus lugares. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nós agradecemos mais uma vez aqui a presença de todos, a todos os convidados que estão conosco nesta noite, e agradecemos também a você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2. A partir deste momento, nós acompanharemos a saudação oficial do Legislativo taubatiano nas palavras do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Taubaté, vereador Richardson da Padaria. Senhoras e senhores vereadores, autoridades civis e militares, ex-presidentes dessa casa, servidores públicos, imprensa, cidadãs e cidadãos de Taubaté. É com elevada honra e profundo senso de responsabilidade institucional que, na condição de presidente em exercício da Câmara Municipal de Taubaté, declaro aberto esta solenidade comemorativa dos 20 anos da inauguração do prédio legislativo, espaço que desde 2005 abriga o debate democrático, a representação popular e a construção de leis que orientam o desenvolvimento do nosso município. Este prédio não é apenas uma edificação pública, ele simboliza a maturidade institucional do Legislativo taubatiano, a autonomia do Poder Legislativo e o compromisso permanente com a democracia, a transparência e o diálogo com a sociedade. E com essa deixa, quero convidar a todos para acompanhar um documentário inédito produzido pela TV Câmara, que nos próximos 20 minutos considerará os 20 anos de história que esta instituição tem para contar. Gostaria que a Câmara soltasse o vídeo. A história de uma cidade é escrita de muitas formas. Nas ruas que se transformam, nos prédios que atravessam gerações e principalmente nos espaços onde as decisões coletivas ganham voz. Entre esses lugares, a Casa Legislativa ocupa um papel único. É nela que os representantes do povo debatem, propõem caminhos e moldam o futuro da população. Uma Câmara Municipal não é apenas um edifício, é o cenário onde a democracia se fortalece. E é dentro desse plenário, com os olhos atentos da população desta galeria, que se discutem direitos, projetos e onde se firma o compromisso de fazer a cidade caminhar com prosperidade e evolução. Por isso, acompanhar a trajetória física de uma Câmara é também revisitar a própria evolução da cidade. Cada reforma, ampliação, mudança representam a vontade de aproximar a população das atividades legislativas e fortalecer a democracia representativa. É com esse olhar que começamos esta viagem pela sede do Poder Legislativo de Taubaté. No dia 5 de dezembro de 2005, a nova sede da Câmara Municipal de Taubaté era inaugurada. Localizada na Avenida Professor Walter Taumaturgo, foi oficialmente inaugurada sob a presidência do então vereador Orestes Vanoni, durante o governo de Roberto Peixoto. A cerimônia reuniu centenas de munícipes, autoridades, imprensa e servidores da casa. O momento marcou não apenas uma mudança de endereço, mas a consolidação de um espaço maior, melhor e que iria garantir ainda mais a participação popular. Mas, para compreender a importância dessa inauguração, é preciso voltar algumas décadas. No início dos anos 70, a prefeitura construiu um prédio na rua Itanhaém, no Jardim Russi, com a intenção de transferir para lá o poder legislativo. A obra, porém, não foi concluída. Somente em 1988, após reformas estruturais, o prédio se tornou a sede provisória da Câmara, inaugurada pelo então prefeito José Bernardo Ortiz. Nós saímos de um prédio super antigo, era no centro da cidade, na Marquês do Herval. Daí fomos para um prédio mais novo, com outras acomodações.
lá na rua Itanhaém, lá foi assim, então. Essa parte estrutural de reformas, tal, tudo. Na concepção inicial, até que ele era muito bom, né? O plenário, você tinha um pé direito lindo, maravilhoso. Essa reprodução aqui é de um painel que tinha atrás da mesa diretora lá no plenário. Não, o prédio antigo era pequeno. Eu entrei lá em 89, havia somente 17 funcionários. Com contratação de assessores, aumentou o número de funcionários. O prédio já começou também a se tornar pequeno. Quando eu entrei em 2004, 2 vereadores dividiam cada gabinete. Eram 21 vereadores, ficava o presidente numa sala separada e eram mais 10 gabinetes com 2 vereadores dividindo cada um. No prédio antigo, a estrutura não era nem sombra do que tem aqui hoje, que nós temos hoje aqui, entendeu? Um motorista atendia 2 vereadores naquele tempo. O espaço para guardar os carros eram todos apertadinhos lá na rampa. Se eu não me engano, eram 70 lugares que tinha para sentar lá. As mesas dos vereadores eram muito pequenas, né? Uma mesa para cada 2 vereadores também, que dividiam todos lá. E lá a pressão popular valia bastante, viu? Era muito perto, né? Você não tinha nenhum tipo de isolamento, eram outros tempos também, né? De volta ao cargo de prefeito no 3º mandato, Bernardo Ortiz construiu o prédio na Avenida Professor Walter Taumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, para abrigar a sede do Poder Legislativo de forma permanente. Esse período marcou também o crescimento da cidade e da participação popular nas atividades legislativas. O vereador Joffre Neto, ele me propôs de percorrer a cidade para escolher uma área para construir a Câmara. E eu percorri, escolhi vários terrenos, fiz um relatório para ele. No decorrer do tempo, optaram por esse terreno aqui. E não onde que vieram, foi instalado. Nós vimos várias vezes trazer os vereadores para ver como estava a obra, para ver se estava tudo certo, se estava correndo na medida certa, no tempo certo, para acompanhar a obra. E então a expectativa para a mudança para cá era bem grande. A gente ficou o ano de 2005 inteiro fazendo a adaptação desse prédio para que ele pudesse receber todo mundo, né? Então, a gente já estava com o prédio aqui tudo pronto, né? O primeiro andar, todos os gabinetes dos vereadores, e a gente tinha muitas salas que ficavam de sobra, e a gente foi ocupando aquelas salas com tudo que era necessário de ter, né? Para eles poderem trabalhar. Eu participei ativamente da instalação de toda a parte elétrica, de toda a parte de dados, né, que eu tinha que acompanhar por ser da informática, e principalmente na parte da TV, de deixar toda a TV pronta para captar as imagens, não só do plenário, a gente tinha também um outro auditório, acompanhar isso tudo. Olha, realmente, eu agradeço muito de ter feito essa parte. Chegou-se a um bom termo de que as adaptações que foram feitas dava para trazer os vereadores para cá. Depois que estava tudo certo, que nós viemos para cá, que foi em dezembro de 2005. Sim, o dia da inauguração eu estava presente. Foi uma festa, né? Que o ponto máximo foi a inauguração do plenário novo. Esse livro é um livro de presença do dia da inauguração do prédio. Os vereadores que foram convidados, os servidores, tinha bastante gente mesmo. Tivemos uma pessoa muito, muito especial aqui, um cantor, Vanderlei Cardoso, tá? Todos que vinham aqui assinavam o livro. Ele foi o primeiro a assinar o livro. Digamos assim, ele que inaugurou o prédio, tá? Aquela voz dele. Foi um negócio maravilhoso. A Câmara não parou no tempo. Ao longo dos anos, melhorias significativas foram implementadas, tanto na infraestrutura física quanto nos processos internos. Quanto às melhorias, né, que ocorrem no prédio da Câmara,
Na logística, inicia todo o planejamento da contratação, que seria qual a ideia, qual o termo de referência que você vai ter para essa construção ou para essa reforma, né? Através de empresas especializadas de engenharia, a gente consegue os laudos, os projetos necessários para iniciar essa construção. Tudo inicia com o projeto básico, executivo e depois a construção, né? Então a logística sempre dá esse início do processo da contratação, em conjunto com a presidência e a direção-geral sempre, né? Com as ideias que surgem deles. Essa parte de baixo aqui, que basicamente é a administração da Câmara, que estão as diretorias, o RH, a secretaria, tudo aqui era muito diferente, né? E com o tempo tudo isso aí foi sendo reformado. Essa própria sala não existia dessa maneira, a gente foi reconfigurando tudo. Você vê que hoje em dia tem muita coisa em drywall para deixar a construção mais leve. Um primeiro pavimento, tinha uma área ociosa lá, nós construímos uma sala que levou o nome da vereadora Judite Mazela Moura, que até hoje acho que serve para reuniões, para leilões, essas coisas mais. Recentemente, né, inauguramos ali um espaço para valorizar a cultura, né, de Taubaté. Eu acho que é uma das funções que a gente tem, analisar isso historicamente para não deixar perder. Hoje em dia, na nossa galeria, são 162 lugares destinados a receber o público. Dentro da galeria, eles têm todos os sanitários disponibilizados, água, um ambiente agradável para ele poder acompanhar a sessão. O fluxo de pessoas aumentando, a demanda também de maior número de servidores, que ao longo do tempo também foi aumentando, acabou que o prédio precisava se adequar a esse maior fluxo de gente, né, maior fluxo de pessoas. E varia muito assim, mas eu acredito que mais ou menos isso, umas 300 a 400 pessoas, mais ou menos, passando pelo ambiente da Câmara todo dia. É uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente tenta manter tudo aqui funcionando direitinho, principalmente na parte da segurança, para que a gente não tenha nenhuma intercorrência. Então, foi implantado todo o sistema de reconhecimento facial, que é muito mais prático, né? Você não necessita do crachá para ter o acesso à Câmara. Você consegue, com esse reconhecimento, ter essa melhoria na segurança, o controle do acesso, você consegue relatórios muito mais elaborados, e também o acesso ao estacionamento, onde hoje os veículos oficiais e autorizados acessam via tag. Os visitantes têm obrigatoriamente passar pelo detector, e com isso você consegue registrar todos que estão entrando na Câmara, que é realizado o cadastro na recepção, onde é indicado o nome e documento pessoal do visitante e qual o local que ele está indo. Seja, vou para a TV Câmara efetuar uma gravação, vou no gabinete do vereador e tal. Recentemente, talvez a grande obra que tenha feito, a gente conseguiu nosso auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Uma obra muito complexa, né? Envolve parte hidráulica, parte elétrica, parte estrutural. Teve que ser feito várias sondagens de solo para que se pudesse ver onde seria o melhor lugar para instalar a caixa d'água, que é uma estrutura bem pesada, para também conseguir a gente instalar próximo ali também a escada, né, de emergência. Também tentar acabar com essa infiltração que ocorria nesses vidros à fachada. Também houve a reforma do telhado, onde se localizam os gabinetes, que foi trocada toda a estrutura e todo o telhado em si, por novos materiais, né, mais compatíveis com as atualizações da engenharia, né? Mas as obras foram sempre visando a melhoria, tanto do servidor quanto do munícipe. Teve até uma colocação de piso tátil para pessoas especiais, banheiro foi adaptado para o uso de pessoas especiais. O elevador de acesso aqui no plenário, o elevador lá de acesso lá fora, foi tudo um trabalho duro da CIPA. E se as pessoas deficientes, idosas, crianças, pessoas que precisam vir aqui conhecer a casa, eles precisam ter o mínimo de conforto para se locomover. Nos corredores, a identificação para o pessoal que é deficiente visual. Então, hoje em dia, a gente está pronto para isso, tanto é que a gente é até elogiado por isso nas auditorias que a gente recebe aqui de Tribunal de Contas, né? Isso ajudou bastante. O que é mais justo mesmo ser feito.
tá? Mesmo porque também existem as leis, né? Elas têm que ser cumpridas. Embora nós estamos numa casa de leis, mas também a casa de leis que também tem que obedecer às maiores. A Câmara Sem Papel foi instituída em 2017. A gente fez a primeira licitação do nosso sistema sem papel e parar de tramitar os projetos na maneira antiga, protocolado manualmente na secretaria, para depois ele percorrer toda a parte do trâmite que é necessário, né? No final do ano de 2023, depois de várias reuniões com várias diretorias, a Câmara aderiu à nova lei de licitações. E a nova lei de licitações, num primeiro momento, foi um grande desafio. Todos os atos que nós fazemos aqui dentro da Câmara, eles são publicizados, né, dentro do nosso site. É possível a pessoa saber tudo o que está acontecendo aqui dentro, principalmente com a TV Câmara, né? E eu acredito que quanto mais a gente conseguir traduzir nos meios que nós temos de mostrar como é que a Câmara funciona, através do nosso portal, de como tudo de como o dinheiro aqui é bem gasto com a transparência, nada mais estamos fazendo do que a obrigação. E é nossa obrigação. Muito mais do que toda a estrutura que foi feita, de todas as ideias, eu acho que muita coisa a gente tem que valorizar aqui dentro do prédio, né? Quando a gente pensa num praça, 20 anos do prédio da Câmara, é necessário a gente lembrar, historicamente, de todo mundo que passou aqui, de todo mundo que passou e não está mais aqui, já não está mais com a gente, né? E tudo isso aí só é possível devido à dedicação das pessoas que passaram aqui, que conseguiram fazer realmente a história desse prédio, né? E talvez o mais importante para a gente que está aqui hoje em dia é você prestar atenção no lado humano das pessoas, né? A gente tem que valorizar isso daí ao máximo. Nesses 21 anos, grandes assessores passaram por aqui, né? Então você pega aí Jair Gomes, Itamar de Jesus, que está aí até hoje, né? Você pega a Suelen do Nicola, que está aqui também até hoje. Você pega o Emílio Juninho do Bob, que está aqui até hoje. Você pega o Rafael do Diego, que está aqui até hoje. Enfim, aqui tiveram grandes assessores, né? Eu aprendi muito com o Machado quando eu entrei para trabalhar com a Poliana, foi uma pessoa que me ensinou muito. O próprio Jair, depois tive a possibilidade de trabalhar ao lado dele, quando eu trabalhei com a Goretti, me ensinou muito. Então, tem vários assessores que também construíram a sua história aqui ao longo do tempo, entendeu? Hoje aí a gente tem o próprio Márcio Leonel, do Bob, né? Hoje temos o Lucas, da Vivi, que vem desempenhando um papel muito bom dentro da Câmara. Vários outros, esses novos que estão chegando, já vêm com um gás diferente, né? Com uma preparação melhor. Hoje você tem acesso à informação muito rápido, à internet. Agora, um novo capítulo começa a ser escrito. O projeto do novo anexo quer ampliar o atendimento ao cidadão, criar novas salas e preparar o legislativo para o futuro. Mais do que uma expansão física, o novo anexo representa uma visão de futuro, um poder legislativo mais preparado, mais estruturado, mais acessível e muito mais próximo da população. Isso começou no final de 2023, né, com o planejamento para 2024, onde surgiu essa ideia da construção do anexo. Até um ponto principal antes do anexo é a reforma do nosso estacionamento, que aqui a Avenida do Povo sofre muito com alagamentos, né? Então, no final de 2023, houve essa ideia junto da presidência para que se elevasse o piso do estacionamento até o nível onde a água não chega, né, quando acontece o alagamento. E também a necessidade de novas salas. Então, a gente juntou esses dois itens para fazer essa contratação, que iniciou com o anteprojeto, e após isso, em meados de 2024, foi realizada a concorrência eletrônica para a contratação da empresa para a elaboração dos projetos e execução da obra, né? Acredito que em 2026, início de 2026, a obra realmente inicia a sua execução. Então, nós teremos, assim, 2 andares
anexo a esse prédio aqui, ligados um com o outro, né? Onde a gente pretende lá colocar um novo estúdio de TV, um refeitório, um vestiário, que é uma reivindicação antiga dos servidores daqui, uma nova sala de reunião para vereadores, um local para você fazer umas audiências, para você não usar tanto o plenário, tudo isso com transmissão. A ideia toda é deixar tudo estruturado lá para que a gente possa receber bem todas as pessoas, né? É a vida da população que está aqui. Aqui tudo corre, tudo acontece. Então, se fizer o anexo, construa, nós estamos dando um padrão que dê qualidade de vida ao pessoal. Conforme o passar dos anos, tudo vai se criando, vai se inovando. Eu acho que vai melhorar, acho não, tenho certeza que vai melhorar muito. Lembrando que a Câmara de Taubaté é a instituição política mais antiga do Vale do Paraíba, tem uma história e é algo que a gente tem que honrar. O que a gente puder fazer a nível de Câmara para promover essa participação de todos, né? Seja através da TV, seja através da comunicação institucional, seja através de receber o próprio munícipe aqui, as portas estão abertas a todos. Daqui a 20 anos o anexo já vai estar pronto, né? Já estaremos desfrutando das instalações lá. Com bastante luz, bastante qualidade, bastante comunidade para o pessoal desenvolver o trabalho, que eles merecem. E para um futuro, acredito que seja um caminho, né? Pelo aumento de funcionários e demandas aí para a população, seja a construção de um novo prédio, quem sabe daqui a 20 anos. Novas tecnologias, não sabemos o que poderá mais existir, mas eu acredito que virão coisas novas, coisas boas. Então, é algo a se imaginar do que a gente vai ter ao longo dos anos. Eu acho que vai ser desafiador. De olho no futuro, a Câmara de Taubaté reafirma sua missão: ser a casa de todos os cidadãos, um espaço onde a democracia se fortalece. Boa noite a todos. Que honra e que alegria recebê-los nesta casa, nessa solenidade onde comemoramos os 20 anos da sede da Câmara Municipal. E aos longos dessas 2 décadas, muitas pessoas públicas aqui exerceram a presidência dessa casa, com qual imprimam a sua marca, enfrentando os desafios de seu tempo e contribuindo com suas decisões para o fortalecimento da Câmara Municipal e da própria cidade de Taubaté. Permita-me, neste momento solene, render uma justa homenagem aos presidentes da Câmara Municipal desde a inauguração desse prédio, destacando ainda de forma breve suas trajetórias e a relevância de suas gestões. É indispensável reconhecer as mulheres e homens públicos que, ao longo dos anos, dedicam parte da sua vida ao serviço público, ajudando a construir a trajetória democrática desta casa. Dando início nos homenageados dessa noite, iniciamos lembrando Oreste Vanoni, Francisco Vanoni Filho, taubatiano, policial rodoviário reformado, que exerceu 5 mandatos consecutivos como vereador e retornou ao Legislativo na legislatura 2017-2020. Presidiu a Câmara em 1997 e em 2005, no ano da sua inauguração deste prédio, tendo um papel fundamental na consolidação institucional da sede do Legislativo e no fortalecimento de sua estrutura administrativa. Recordamos também Rodson Lima Silva, vereador por 4 legislaturas consecutivas e o mais votado da cidade em 2004. De origem simples e trajetória marcada pela proximidade com a população, ficou conhecido como vereador da ambulância, pela atuação direta na área da saúde. Ocupou diversos cargos na mesa diretora e assumiu interinamente a presidência em momentos distintos. Faleceu em 2013, deixando um legado de trabalho popular e reconhecido público. Destaco também o senhor Henrique Antônio do Paiva Nunes, o Henrique Nunes, que exerceu 3 mandatos como vereador e presidiu a Câmara nos anos de 2006
e 2010. Sua gestão foi marcada pela condução equilibrada dos trabalhos legislativos, pelo respeito ao regimento interno e pela defesa permanente da autonomia do Poder Legislativo, contribuindo para a estabilidade institucional desta Casa. Lembramos também com respeito o Carlos Roberto Lopes de Alvarenga Peixoto. O Carlos Peixoto, jornalista e vereador de 3 mandatos, presidiu a Câmara em 2007, 2009 e 2014, período em que se destacou pelo fortalecimento institucional, pela participação ativa em comissões e pela implantação do Conselho Público de Comunicação da TV Câmara, ampliando a transparência e o controle social. Faleceu em 2018, deixando importante contribuição à vida política e cultural de Taubaté. Registro também a trajetória de Luiz Gonzaga Soares, o Luizinho da Farmácia, comerciante, esportista e vereador por 3 mandatos consecutivos. Presidiu essa casa em 2008 e em 2012, com atuação marcante nas áreas de finanças, obras e serviços públicos. Sua passagem pelo Legislativo foi pontuada pelo compromisso com o desenvolvimento urbano e com a organização administrativa dessa casa. Destaco também o professor Jefferson Campos, vereador por 3 mandatos, cuja atuação esteve fortemente ligada à educação e à modernização institucional. Presidiu a Câmara em 2011, período em que promoveu a reforma da Lei Orgânica Municipal e a criação da Escola Legislativa. Ações que renderam reconhecimento nacional e fortaleceram o papel formador do Legislativo Municipal. Faço um reconhecimento também a Maria das Graças Gonçalves Oliveira, administradora e contadora, vereadora por 4 legislaturas consecutivas. Em 2013, tornou-se a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Taubaté desde a inauguração deste prédio. Após obter a maior votação daquele pleito, sua presidência representou um marco histórico para a representatividade feminina e para o avanço institucional desta casa. Registro também o Rodrigo Luiz Silva, o Digão, jornalista e vereador por 3 mandatos, que presidiu a Câmara em 2015 e parte de 2016. Sua trajetória foi marcada pela expressiva votação popular, pela atuação firme na mesa diretora e pela comunicação direta com a população. Destaco Paulo de Tarso Cardoso de Miranda, policial militar aposentado, vereador em diferentes legislaturas e presidente da Câmara de Taubaté em 2016. Foi presidente no biênio 2021-2022. Naquele ano, assumiu interinamente o cargo de prefeito por 98 dias, exercendo o papel de grande responsabilidade institucional em um momento delicado da administração municipal. Foi na gestão dele que foi implantado o sistema de incêndio da Câmara Municipal de Taubaté, o que possibilitou a obtenção do AVCB do Legislativo com conformidade com as regulamentações do Corpo de Bombeiro. Menciono também José Audácio Nunes Coelho, vereador desde 2013, com formação em gestão pública e foco na modernização administrativa, atuou na mesa diretora como segundo vice-presidente e tem trajetória marcada pela continuidade administrativa, pelo desenvolvimento urbano e pela busca de soluções inovadoras para a gestão pública. Destaco também Diego Fonseca, vereador por 3 mandatos, com formação em gestão e experiência administrativa, presidiu a Câmara no biênio de 2017 e 2018 e exerceu funções relevantes na mesa diretora. Sua trajetória é marcada pela expressiva votação popular e pelo fortalecimento do papel fiscalizador do Legislativo. Registro também a atuação de Bonerge dos Santos, com carreira ligada à segurança pública, vereador por 2 mandatos consecutivos e presidente da Câmara no biênio de 2019 e 2020. Sua gestão ocorreu em período desafiador, exigindo equilíbrio, diálogo e responsabilidade institucional para garantir o pleno funcionamento desta casa. E destaco também Luiz Henrique Couto de Abreu, o Neneca, empresário e vereador desde 2013, que atuou como vice-presidente da Câmara no biênio de 2019 e 2020. Sua trajetória é marcada pelo incentivo do esporte, a políticas para a juventude e a ampliação do espaço público de lazer nos bairros. E por fim, José Alberto Barreto da Costa, o Alberto Barreto,
vereador eleito a partir de 2021 e presidente da Câmara no biênio 2023-2024. Sua atuação esteve voltada à desburocratização e empreendedorismo, à mobilidade urbana e o fortalecimento da saúde pública, contribuindo para a modernização institucional do Legislativo. Cada um desses vereadores e presidentes ajudou a construir a história desse prédio e, sobretudo, da Câmara Municipal de Taubaté. Os homenageá-los reafirma o nosso compromisso com a democracia, com a memória institucional e com o serviço público responsável, transparente e voltado ao interesse coletivo. Encerrar esse ato comemorativo como presidente atual desta casa é motivo de honra e profundo orgulho. Orgulho por conduzir o Legislativo Municipal em um momento que diálogo com o passado, valoriza o presente e projeta o futuro. Orgulho por representar essa instituição que há 2 décadas ocupa esse espaço como uma verdadeira casa do povo taubatiano. Que possa surgir honrados o legado daqueles que nos ascenderam, fortalecendo diariamente a Câmara Municipal de Taubaté e trabalhando para que este parlamento continue sendo sinônimo de diálogo, respeito e compromisso com a nossa cidade. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, pela história e pelo papel em transformar a cidade da nossa cidade. A gente sabe que cada um de vocês tem aí uma sementinha plantada e Taubaté pôde crescer e evoluir com o trabalho de vossas excelências. Então, muito obrigado pela presença nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e das suas famílias. Neste momento em que se celebra os 20 anos da evolução da estrutura do Legislativo de Taubaté para prestar melhores serviços e melhor acolher o cidadão taubatiano, não se pode deixar de reconhecer o trabalho daqueles que estiveram à frente desta Casa de Leis e que, ao longo destes anos, foram os responsáveis por importantes marcos de desenvolvimento na atividade legislativa. Para receber, das mãos do excelentíssimo senhor vereador Richardson da Padaria, presidente da Câmara de Taubaté para o biênio 2025-2026, o símbolo de reconhecimento desta casa, suas contribuições, convidamos a se posicionar à frente desta mesa os senhores Ana Maria Lopes Peixoto e Moacir Pereira Peixoto para receber as homenagens em memória de Carlos Roberto Lopes de Alvarenga Peixoto, presidente do Legislativo taubatiano nos anos de 2007, 2009 e 2014. Os convidados de Dona Maria e seu Moacir podem se juntar a eles para fazer uma foto também e registrar este momento em memória de nosso saudoso Carlão. E neste momento nós acompanharemos as palavras de agradecimento e as considerações em memória de Carlos Peixoto, nas palavras de Moacir Pereira Peixoto. Presidente Richardson, demais componentes da mesa, já nominados pelo nosso diretor de protocolo, queridas autoridades, amigos aqui presentes, é com muita emoção realmente que eu e Ana Maria recebemos essa homenagem em nome de nosso filho Carlos Roberto,
que amou realmente esse legislativo, que fez muito bem para ele, porque ele pôde servir o próximo através da vereança que ele exerceu. Foi muito bom. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, estaria lá no Largo do Chafariz, terminamos de montar as 1000 cestas básicas que ele distribuía todos os anos, chafariz, para as pessoas mais carentes de Taubaté, selecionada realmente mais pobre de Taubaté. Esse é o Carlão. Esse é o Carlão, nosso filho, que nós agradecemos realmente que seja homenageado hoje aqui. Deus lhe pague mesmo pela lembrança. Obrigado. Neste momento, receberá o reconhecimento do Legislativo taubatiano por intermédio do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Taubaté, vereador Richardson da Padaria, os irmãos Rodson Lima Silva, primeiro vice-presidente desta casa, e Hilton de Carvalho Silva, pela memória de Rodson Lima Silva, que exerceu a presidência do Legislativo entre os dias 17 de outubro e 25 de novembro de 2002 e de 14 a 21 de setembro de 2007. Boa noite a todos. Realmente é muito emocionante estar aqui. Muito emocionante representar essa placa, representar essa história, a história de um vidraceiro do Parque Três Marias que um dia sonhou estar aqui na Câmara Municipal, que na época dele era meio que impossível, porque só os grandes doutores, os grandes médicos da cidade faziam parte da Câmara Municipal. Mas meu pai não desacreditou desse sonho. Foi a luta, foi o primeiro suplente na sua primeira eleição, nunca desistiu, porque ele entendia que a política é um sacerdócio para servir as pessoas. Eu fico muito feliz e honrado, com o coração até acelerado, vereador Diego, por conta desse momento único, saber que uma sementinha que foi plantada lá atrás e hoje a gente consegue desfrutar. Meu pai teve 4 mandatos, eu estou no meu 3º mandato e falo para todas as pessoas que eu converso. Se eu estou aqui hoje no meu 3º mandato, graças ao Rodson Lima, que acreditou no meu potencial lá atrás. Como foi passado aqui, as lembranças da Câmara Municipal, eu fui assessor dele em 2003, acompanhei toda essa transição. A gente sabe o quanto ele lutou, o quanto ele acreditou, o quanto ele amava a instituição Câmara Municipal, ou seja, fazendo parte da escola legislativa, junto com o professor Jefferson Campos, que representou muito bem, ou seja, nas inovações que teve na Câmara Municipal, sempre acreditou muito na Câmara Municipal. E ter vocês aqui hoje, olhando para cada um aqui, é satisfatório, porque nós aprendemos. Vocês são um exemplo para nós que estamos aqui, eu, o vereador Richard, os vereadores mais novos, da forma que nós devemos conduzir essa Câmara Municipal. E se a Câmara Municipal é o que é hoje, depois de 20 anos nesse local, tem muito pelas pessoas que passaram aqui, que estão representadas aqui. Desde já eu deixo o meu muito obrigado a cada um de vocês e gratidão, vereador Richard, por essa homenagem, por esse momento que a gente relembra aí o nosso pai e o quanto ele é importante na nossa história. Fala um pouquinho também. Boa noite a todos. Também estou muito feliz de poder estar aqui, vivendo mais um pouco da história do meu pai, que não se apaga, porque a história de um grande homem não se mede pela herança que ele deixa, mas sim pelo legado que vai percorrendo as gerações. E por onde nós andamos na cidade de Taubaté, nós ainda ouvimos falar: ah, você é filho do Rodson, você parece com ele, teu pai fez isso por mim, teu pai fez aquilo por mim, teu pai me buscou na roça de madrugada, teu pai com a tua ambulância fez isso. Então, é muito gratificante quando você recebe um legado de um pai que caminhou por uma história com quase 20 anos na política, e saber que não ficou uma mancha de corrupção, uma mancha de injustiça, mas sim uma verdade, uma vontade, um prazer que ele tinha
de carregar o mandato de vereador com todo prazer, de fazer aquilo que ele gostava, aquilo que ele sentia prazer em toda a sua vida. Então hoje nós recebemos essa homenagem como um fruto do legado que ele nos deixou e temos esse legado para dar continuidade, porque todo legado ele continua sendo geracional. Então muito obrigado a todos que nesses 20 anos fizeram parte dessa história. Nós nos sentimos muito honrados pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite. Para receber o reconhecimento do Legislativo taubatiano, nós convidamos neste momento o vereador Luiz Gonzaga Soares, Luizinho da Farmácia, que presidiu o Legislativo em 2008 e 2012. Acompanharemos neste momento as palavras de Luizinho da Farmácia. Boa noite. Faça um filme, né, Japinho aí, Paulo, essa companheirada toda aqui, que isso aqui dá saudade dos funcionários. Eu vou falar aqui, eu vou me referir aos funcionários de carreira da casa aqui, porque eles carregam o piano. Eles que vão ficar aqui, a gente passa, mas eles vão se aposentar aqui. Eles que fazem dessa casa, essa casa bonita, que é a casa do povo. Isso aqui dá saudade. É aqui que sai tudo que acontece da história da cidade. O valor dessa casa aqui é imensurável. Só existem dois poderes no país que regem, que anda ao lado do povo, que é o poder legislativo e o poder executivo. E todas as leis emanam daqui dessa casa. Então a responsabilidade do vereador, do deputado, do senador é muito grande. O poder judiciário é coadjuvante. Aqui é o primeiro poder da República. É daqui que saem as leis, é daqui que o povo vive, é daqui que o povo sofre ou sorri. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Então vocês que estão aqui, que vão passar por aqui, que estão aqui, os jovens que queiram entrar na política, que a casa que emana do povo é essa casa aqui, essa casa que nos representa. Então a todos os vereadores, nosso muito obrigado e a nossa admiração. Presidente do Legislativo de Taubaté no ano de 2011, convidamos neste momento para receber o seu reconhecimento o professor Jefferson Campos. Os convidados do professor Jefferson Campos podem se juntar a ele para a foto neste momento. Acompanharemos neste momento as palavras
do professor Jefferson Campos. Boa noite a todos. Cadê o tempo regimental, tá ligado, né? Vicia, né? Vicia. Levar a faixa. Pessoal, boa noite a todos, né? As autoridades aqui presentes, nomeadas pelo protocolo, presidente da Câmara, né? Richardson, parabéns pela homenagem. Meu caro, numa cidade fundada 5 de dezembro de 1645, né? E a Câmara de Taubaté foi fundada nesse dia, né? O Condessa de Mineiro, que mandava e desmandava aqui, ter uma homenagem aqui é um motivo de muito orgulho. Muito obrigado. Muito obrigado. Né? Isso, a gente tem que fazer essa referência, né? Participar dessa construção. Né? Nunca no campo das ideias, né? Sempre tive vontade de ser vereador, né? Conseguimos, mas ter uma homenagem, né? Dentro do Legislativo da primeira cidade do Vale do Paraíba, né? Que só nasceu por causa da Câmara Municipal. Então isso para mim, o Richard, é um motivo de muito orgulho, né? Que eu vou levar para minha vida, para minhas filhas, para meus netos. Muito obrigado. Né? Ter um marco nessa história. E ser vereador com todo mundo aqui. Né? Um prazer ter o vereador, ter o Paulo, que foi o prefeito, todos aqui, né? Que tem uma contribuição. Isso é fundamental. Os novos que foram eleitos também têm essa contribuição. Né? Os que virão. Né? E é isso. É fortalecer o poder legislativo. No legislativo, menos não é mais. Né? Porque a população precisa. Né? A gente sabe qual é o papel do vereador de fiscalizar a conta do prefeito, propor leis, fazer a discussão, e aí a população se sente representada. Eu fico muito feliz, né? Muito obrigado. Votura aqui representando o prefeito, foi meu ex-aluno, né? Então, que agradeço a sua presença aqui, tá bom, Votura? Muito obrigado. E vou embora contente, meu caro. Estava pensando o que falar, né? Falei, pô, uma cidade fundada por Jacques Fetter, em 1645, 5 de dezembro, né? A gente está sendo homenageado no plenário da Câmara, meu caro, é um marco histórico. A gente entra pela história de Taubaté, todos aqui, todos que virão, né? De uma forma propositiva, querendo sempre bem para o nosso município. Muito obrigado. Sempre no campo das ideias. Valeu. Para receber o reconhecimento do Legislativo taubatiano, convidamos ela que presidiu a Câmara de Taubaté no ano de 2013, Maria das Graças Gonçalves Oliveira, vereadora Graça. Os convidados podem se juntar neste momento à vereadora Graça para compartilhar esse momento com ela na foto. Vamos acompanhar, então, os agradecimentos da vereadora Graça. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao presidente Richardson por essa iniciativa, que realmente é muito importante para nós, que fomos presidente, que nos dedicamos a essa casa, aos trabalhos aqui no Legislativo, essa lembrança. Obrigado. Eu achei muito bacana. Eu já agradeci, agora agradeço em público. Bom, eu fiz um textinho aqui para poder me expressar de uma forma bem, para não me emocionar mais, porque passado o tempo que nós passamos aqui, né, com muitos vereadores aqui presentes, realmente se torna um momento importante e emocionante. Recebo essa homenagem com gratidão, mas sobretudo com profundo senso de responsabilidade. Presidir essa casa por um ano foi mais do que exercer uma função, foi sustentar todos os dias o compromisso com a democracia e com a população que me confiou a missão de representá-la.
Minha trajetória não começou na política. Aliás, quando eu fui eleita, as pessoas me perguntaram quem que é essa Graça, quem que é a Graça. Aí o meu trabalho foi realizado muito antes de ser vereadora. Meu trabalho já era voltado ao social. Há 36 anos mantenho um projeto social que segue ativo até hoje. E por muitos anos também desenvolvi um projeto voluntário de qualificação profissional gratuita, em parceria com o Senai, que contribuiu com a vida de mais de 10 mil alunos, porque sempre acreditei que a dignidade se constrói com oportunidades. Foi com essa base que cheguei a essa casa, e foi com esse mesmo compromisso que exerci os meus mandatos. Ser a primeira mulher e única mulher eleita como presidente na história da Câmara Municipal de Taubaté não é só um título pessoal, é um marco histórico. Representa as mulheres que vieram antes e principalmente as que ainda virão. Representa a certeza de que lugar de mulher é onde ela quiser. É também onde se decide os rumos dessa casa, dessa cidade. Minha trajetória sempre foi construída com respaldo popular. Fui a vereadora mais votada da história de Taubaté, como você mesmo já disse, com 6.247 votos. Exerci 4 mandatos consecutivos como vereadora e como candidata a deputada recebi 30 mil votos. Cada voto significou para mim compromisso e responsabilidade. Nada disso se constrói sozinha. Liderar para mim é ouvir, dialogar e fortalecer o coletivo. Agradeço antes de tudo a Deus que me sustenta e guia todas as minhas decisões. Agradeço à minha família, aos meus filhos aqui presentes, ao meu marido, professor Edson, vereador atualmente, ao meu pai, à minha mãe, que infelizmente não está mais entre nós, meus irmãos e sobrinhos, enfim, toda a minha família, pela base firme e pelos valores que me trouxeram até aqui. Agradeço em nome da servidora Eliana e do servidor Luizinho, o Luiz Rodrigues, e a todos os servidores dessa casa, pelo respeito e acolhimento que tiveram comigo. E principalmente aos meus eleitores, que me confiaram a missão e a oportunidade de representá-los. Recebo essa homenagem não como um ponto final, mas como a confirmação de que vale a pena fazer política com coragem e seriedade. Muito obrigado mais uma vez por essa homenagem, presidente. Presidente da Câmara de Taubaté no ano de 2015, nós convidamos neste momento para receber o reconhecimento do Legislativo de Taubaté, o vereador Digão Rodrigo Luiz Silva. Os convidados do vereador Digão já podem se juntar a ele na foto. Vamos acompanhar então as palavras de agradecimento de Rodrigo Luiz Silva, Digão. Boa noite a todos, né? Para mim é uma honra estar na presença de todos vocês. Em nome do presidente, quero cumprimentar todos os senhores vereadores, funcionários do Poder Legislativo, população aqui presente e a todos que estão acompanhando pela TV Câmara essa solenidade. Mas, Richard, isso aqui está sendo um prêmio muito grande, não
não a nós. Porque às vezes as pessoas enxergam o vereador, mas às vezes não sabe o outro lado, né? O que a gente passa. Sentar nessa cadeira, principalmente na presidência da Câmara Municipal, representa muito mais. É o poder legislativo. É a relação, o presidente tem a relação com o poder executivo, com a população. Melhorar a estrutura administrativa da Câmara Municipal, dar estrutura para os servidores, atender bem a população e, principalmente, ter o bom senso para que você possa administrar, respeitando a população e contendo os ânimos aflorados que muitas vezes acontecem aqui dentro da Câmara Municipal. Mas esse é o principal fator da Câmara Municipal existir. Eu sempre falo e aprendi aqui dentro, com meus grandes companheiros aqui, em nome do vereador Luizinho, o mais novo aqui sendo homenageado, meu querido irmão Luizinho da farmácia, que vereador pode caçar prefeito, prefeito não pode caçar vereador. Então o poder do legislativo, ele é importantíssimo. Ele é uma ferramenta de transparência, é uma ferramenta de decisões, é uma ferramenta que a população tem que confiar cada dia mais. É tudo aqui que acontece. Quantas leis a vereadora Graça fez importante, o vereador Jefferson, vou citar aqui o vereador Paulo Miranda, o vereador Luizinho da Farmácia, o ex-vereador, meu querido irmão Carlos Peixoto, que foi um aprendizado absurdo estar com ele aqui durante os 2 mandatos que eu tive a honra de ser companheiro dele da Câmara Municipal, o ex-vereador Rodson Lima. Então, eu só aprendi aqui dentro da Câmara Municipal. Então, estar aqui dentro da Câmara Municipal, presidir a Câmara Municipal, foi uma honra muito grande. Eu espero que sempre o vereador Richards, presidente da Câmara Municipal, e todos os que possam ocupar a presidência. Este é um poder constituído. É aqui que tudo acontece. Valorize cada segundo que vocês estejam aqui dentro. E tragam cada vez mais a população aqui para dentro. Porque a presença da população junto ao poder legislativo sempre vai fortalecer a democracia do nosso país. Então, em nome de todos os vereadores, quero cumprimentar. Para mim está sendo uma honra muito grande. Quero cumprimentar e agradecer meu pai que está aqui presente, que é a maior referência que eu tenho de vida, pai. Sem o senhor, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. E pelo meu pai estar aqui, e a minha esposa, que eu amo muito, mãe dos meus filhos, das maiores preciosidades que eu tenho na minha vida, eu sempre falei isso quando eu ia deitar a cabeça do travesseiro. O meu maior compromisso é com o meu travesseiro, de deitar a cabeça em paz nele e poder dormir uma noite tranquila, Paulo. Porque eu sabendo que eu fazendo isso, eu ia honrar aquele senhor que está sentado ali, que sempre foi a minha referência. E se algo acontecesse contrariamente a isso, eu não estaria sendo feliz. Eu não estaria representando a população. Então eu tenho muito orgulho, pai, de tudo que o senhor fez para mim, para meus irmãos. E meu amor está aqui também, que eu sei que eu deixei ela muitas vezes preocupada com as minhas decisões aqui dentro da Câmara, com as minhas brigas, mas foi sempre pela minha família e pela população taubatiana que eu subia ali e honrava a cada segundo que eu usava aquela tribuna em nome da cidade de Taubaté. Presidente, muito obrigado por essa lembrança e que Deus ilumine sempre o caminho do senhor e de todos os senhores vereadores aqui na Câmara Municipal. Para receber o reconhecimento da Câmara de Taubaté, nós convidamos neste momento Paulo de Tarso Cardoso de Miranda, que presidiu este legislativo em 2016 e durante o biênio 2021-2022. Os convidados do vereador Paulo Miranda podem se juntar a ele para compartilhar este momento.
Neste momento, nós acompanharemos o pronunciamento, as palavras de Paulo de Tarso Cardoso de Miranda. Boa noite a todos. Perto de todos os que já foi dito, né, dos nossos professores aí, obrigado pela iniciativa, o vereador Richardson. A gente fica satisfeito e contente, né? Agradecer a minha família, os funcionários e todos, né, que aqui estão. Parabéns para todos. Infelizmente, o nosso amigo, que a gente se dava muito bem, a gente brigava muito com relação ao 15 de novembro, União Operária, e sempre a gente estava ali, né? Um tirando o sarro do outro. Mas bacana. Obrigado, Richard. Presidente do Legislativo de Taubaté, durante o biênio 2017-2018, convidamos para receber o reconhecimento do Legislativo de Taubaté o vereador Diego Fonseca Nascimento. Os convidados do vereador Diego podem se juntar a ele para a foto. Acompanharemos neste momento os agradecimentos do vereador Diego Fonseca. Boa noite a todos. Queria agradecer ao nosso presidente, vereador Richardson. Obrigado por essa rica homenagem, que realmente a gente fica emocionado, né, senhores vereadores? Eu sempre digo àquela tribuna que o reconhecimento em vida, ele é fundamental. E hoje está sendo eternizada essa homenagem a todos os vereadores, esse presidente. Eu tenho certeza que você vai deixar um legado como está deixando o legado aqui. Mas eu queria parabenizar todos os vereadores, Luizinho, Jefferson, Graça, Digão, Paulão, Neneca, tá aqui o professor Edson. Eu queria fazer uma homenagem aos pais do vereador Carlos Peixoto, seu Moacir, senhora Ana. O vereador Carlos Peixoto, ele foi um grande incentivador do meu mandato. Ele, quando ganhou a eleição, e eu fui suplente dele na eleição de 2008, ele me chamou, ele foi lá na minha padaria, falou: Diego, eu vou tirar licença todos os anos para você assumir, porque eu, quando fui suplente, eu sabia como era importante o vereador suplente sempre assumir. E o seu filho, muito generoso, o filho de vocês, muito generoso, sempre fez isso. E eu tenho uma recordação enorme por ele. Ele me deixou lembranças inesquecíveis e deixou um irmão dele que trabalha comigo aqui hoje, que é o Rafael. Cadê o Rafael? Tá ali o Rafael Palma. Aliás, o pai do Rafael que me filiou no MDB do Carlos Peixoto, onde ele também estava como vereador. E a gente tem várias pessoas aqui que é importante na nossa vida. A gente fala sempre, né, do mandato do vereador, mas por trás do vereador tem os seus assessores. Então, obrigado, Rafael. Também queria fazer uma menção do seu assessor Rodrigo. Rodrigo eu conheço há bastante tempo. O Rodrigo ia lá na minha padaria tomar café comigo. E ele falava: olha, você vai ser eleito, não desista do seu sonho. Então isso marcou bastante. Então a gente tem aqui assessores que, embora trabalhem com outros vereadores, mas nós somos amigos, nós somos uma família. Então tem aqui o vereador Rodrigo, 21 anos de Câmara. Rafael, 20 anos. Quem é o mais assessor que trabalhou na Câmara Antiga que está aqui hoje? O Itamar.
o vereador Bob, que foi assessor e hoje é vereador. O Enio? Primeiro ano? Mas já é antigo também. São os vereadores, são os assessores mais experientes. Então, parabéns a todos vocês. Parabéns, presidente. E eu saio daqui de hoje muito feliz porque a Câmara Municipal, Digão sempre falou isso, enquanto a Câmara Municipal não se posicionar como Câmara Municipal, ela vai ficar pequena. E isso a gente precisa se posicionar. Digão sempre foi um exemplo para mim. Eu aprendi muito com Vossa Excelência, mesmo às vezes discordando, mas eu sempre respeitei, porque o professor Jefferson sempre falou, no campo das ideias, podemos divergir, mas a gente sempre se respeita. Então, presidente, parabéns por essa homenagem, eu fico muito feliz e saio daqui hoje agradecido, de coração aberto, e saiba que você tem um parceiro aqui. Obrigado, boa noite a todos. Para receber o seu reconhecimento da Câmara de Taubaté, nós convidamos neste momento Luiz Henrique Couto de Abreu, vereador Neneca, para que possa se posicionar à frente da mesa, ele que exerceu a presidência durante os dias 9 a 20 de julho de 2020. Os convidados do vereador Neneca podem se juntar a ele para a foto neste momento. Som. Boa noite a todos. Aproveite esse momento que para mim é um momento histórico de 20 anos dessa Casa de Leis, poder estar nesse momento aqui. Então, muito obrigado, presidente, muito obrigado ao João e a todos que fizeram acontecer esse momento histórico. Assim, eu não sou muito de usar a tribuna, eu não sou muito de falar. Eu tive a felicidade em 2013, quando eu aqui pisei, no qual a primeira vez o regimento interno falava, Luizinho da farmácia, Luiz Rodrigo Digão, e eu sou gago. Eu estudava para falar, quando eu chegava lá tinha aquela confusão, aquele atrito de regimento interno. Eu falava assim, vou passar a minha vez, pode pegar. Então foi uma experiência que eu venho desde 2013 tentando passar. E também, esse momento mágico aqui, eu não poderia deixar de falar um pouco da família Couto, né? Independente que eu estou um pouco longe de alguns, mas o Djalma Couto foi vereador, meu primo de 1º grau, o Cláudio Couto, meu primo de 2º grau. Então, também, esse momento aqui é para eles. E, para finalizar, como o professor Jefferson falou, Paulo Miranda falou, Rodrigo Digão, Diego, entre outros falaram, o bom vereador, ele não tem o papel só de fiscalizar e legislar. O vereador, ele tem que gostar das pessoas, tem que amar as pessoas, fazer o bem para as pessoas. Então, hoje eu olho no semblante de todos aqui, que passaram e alguns estão, realmente é isso que o povo precisa, viver intensamente, porque nós temos 4 anos só, nós não somos concursados. Então, quando pisar aqui, pisar e viver. Então, parabéns a todos, Deus abençoe, e aproveitando, um Feliz Natal a todos vocês aí, que Deus abençoe. Obrigado, parabéns, Richard. Nós tivemos, então, a oportunidade de acompanhar um pouco da história do Legislativo de Taubaté, deste prédio, dessas estruturas, de como o Legislativo taubatiano se prepara e se preparou para o presente e se prepara para o futuro, para melhor atender a população de Taubaté. E, claro, nós acompanhamos aqui também os agentes que fizeram, que conduziram tudo isso. Mas nós temos mais uma pessoa também que precisa ser reconhecida nesta noite. Um vereador que está no seu 2º mandato, que assumiu a presidência no ano de 2025 e desde então tem conduzido esta casa com firmeza e serenidade num período em que projetos importantes foram discutidos aqui, projetos de grande repercussão. Por esta razão,
nós convidamos neste momento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Taubaté, vereador Richardson da Padaria, a se posicionar à frente do brasão da mesa dos trabalhos para receber o seu reconhecimento, desta vez, das mãos do diretor-geral da Câmara de Taubaté, João Luiz Costa Gomes. Os convidados, todos aqueles que participam da vida e do mandato do vereador Richardson, convidamos para que possam se juntar a ele na foto. Vamos acompanhar neste momento as palavras do excelentíssimo senhor presidente, vereador Richardson da Padaria. Boa noite a todos. É uma honra ser homenageado, né? Que nem vocês passaram aqui, a gente fica até emocionado. Uma noite especial, numa noite de valorização pelo trabalho prestado pela população, para a população, para a nossa cidade. E essa solenidade veio numa ideia, conversando com o João. Eu falei, João, a gente precisava, nessa comemoração de 20 anos, fazer uma homenagem, se tornar público essa homenagem, para a gente valorizar as pessoas que fizeram a diferença aqui na Câmara Municipal, que prestaram como presidente, atuaram fazendo a evolução dessa casa, modernizando a TV Câmara, trazendo segurança na estrutura da casa, e projetos importantes foram discutidos. Eu fico muito feliz hoje de estar como presidente dessa casa, trabalhando transparentemente. A gente sabe da responsabilidade, do compromisso muito grande que é. Eu fico muito feliz hoje de estar à frente dessa casa, nesse biênio 25-26, pautando grandes projetos, como todos os presidentes que eu já conversei, a cadeira quente. Mas são decisões que vão transformar a cidade. A gente tem trabalhado em conjunto com esta casa, esse novo ano legislativo, juntamente com os novos vereadores que entraram e chegaram e estão focados no mesmo propósito, que é a evolução da nossa cidade. Então, fico muito feliz hoje de estar aqui como presidente, recebendo essa homenagem, mas também podendo homenagear vocês, que fizeram história na nossa cidade. Muitas histórias e muitos aprendizados com cada um de vocês. Tive a honra de ser o vice-presidente do 2021-2022 com o Paulo Miranda, onde aprendi muito. Pessoa sem palavras, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, aprendi muito. A gente conversava muito, né, na presidência. E o vereador Digão também, sempre ia nos cafés da padaria, conversando, falando sobre políticas públicas. Vereador Diego, segundo mandato junto, sempre ligando, dando conselho. Isso é importante, né? Com a experiência de cada um. Vereador Neneca também, contando as suas trajetórias, ou carreira, sempre à disposição. E eu fico muito feliz. Jefferson Campos também, quantas vezes a gente conversou, falamos um pouquinho da nossa cidade, dos projetos. Luizinho, Carlos Peixoto também teve uma história marcada na minha vida pública, que em 2016, quando eu decidi sair candidato a vereador, meu assessor Rodrigo, a gente conversou bastante, trabalhava com o Carlão, e foi aonde disponibilizou o Rodrigo para me ajudar, para me direcionar, para ter um pouquinho mais do conhecimento da vida pública. E aí, Carlão Peixoto falou assim, eu quero ele no PTB. Aí foi onde a gente discutiu, já tive esse sonho, tinha esse sonho, falava muito com a minha esposa Bianca, a vontade de ser vereador nessa casa, passava aqui na frente toda semana e falava, um dia eu vou estar aqui, representando a população. E o Carlão chegou no último dia de filiação partidária, ele falou assim para mim, Charlton, o Rodrigo vai levar você para outro partido, porque eu estou indo para São Paulo assinar minha ficha de filiação, e eu não tenho a legenda aqui em Taubaté. Então eu vou buscar minha legenda em São Paulo. Então, para não deixar você sem partido, vai procurar a Poliana, que a Poliana vai abrir as portas para você. E hoje estou aqui representando essa casa. Então eu fico muito orgulhoso do filho que vocês teve, o trabalho que ele fez, a história que ele criou na nossa cidade. Deus abençoe vocês. E essa é a minha história
comerciante, iniciando na política, estudando bastante, aprendendo a conduzir esta casa, e a minha responsabilidade só aumenta. Temos mais um ano de presidência e fico muito feliz da minha assessoria, uma assessoria que eu construí dentro dessa casa, sempre trabalhando à disposição da população. A gente não chega a lugar sem pessoas. Também quero agradecer os 19 vereadores que na minha presidência confiou em mim. Foi uma votação unânime, uma história marcada para esta casa. Então, sempre no diálogo, sempre na transparência, fui construído na minha vida pública, ajudando as pessoas, pensando no bem comum de todos. Então, muito obrigado. Minha esposa Bianca, te amo, obrigado por tudo, né? Nas noites difíceis, nas noites de discussões, mas sempre ali, fiel, firme, dando conselho, e isso que eu preciso. A gente precisa unir forças para que a gente possa lutar por uma Taubaté melhor para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Conte com esse presidente, conte com essa casa. Vamos juntos lutar por uma Taubaté melhor para todos. Boa noite. Nós acompanhamos então as homenagens desta noite. Nós desejamos para os próximos 20 anos que a Câmara continue evoluindo na parte estrutural, na parte administrativa, na parte legislativa, porque tudo isso trará benefício para você, cidadão taubatiano, que exerce o seu poder no município através de cada um dos 19 vereadores que hoje aqui estão. A partir deste momento, nós acompanharemos, então, o rito de encerramento nas palavras do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Taubaté, vereador Richardson da Padaria. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos sinceros agradecimentos aos componentes dessas mesas, autoridades presentes, aos telespectadores da TV Câmara e internautas que nos acompanham ao vivo esta solenidade, aos senhores vereadores presentes, a todos, enfim, o meu muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Declaro encerrado essa solenidade.